Fala, galerinha linda desse meu Brasil. Valeu, professor Alexandre Lima na área, diretamente do canal Pra Vencer. Estamos aqui na resolução da provinha da Academia da Força Aérea, nossa querida AFA, ano de 2022, ok? Lembrando, já vai deixando agora o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, coloca lá naquele grupo do WhatsApp, manda pra sua tia, manda pra sua avó, elas vão adorar, né, Jansen? Resolução de prova da AFA, imagina a vovó vendo isso aqui, Deus do céu. Quem sabe, né? Será que ela lembra de alguma das questões, né? Mostra pra família, mostra pra tia, mostra pro tio, pra todo mundo resolver a questão junto. É verdade. Né? Bora comigo aqui, galera, pra nossa próxima questão. Uma questão que envolve a ideia de trigonometria e tal, cossecante, secante. Vamos dar uma relembrada nisso tudo, vamos com toda a calma do mundo. Bora lá. Considere a função f de d em R definida por f de x igual a seno de x dividido por cossecante de x menos cosseno de x sobre secante de x. Marque a alternativa correta. E aí, gente, olha só para as alternativas. Diz assim, conjunto imagem de f é de menos 2 a 2, f é decrescente se x pertence a esse intervalo, o domínio da função é esse, o período da função é π, e assim vai. O que eu preciso para resolver isso aqui? Eu preciso construir o gráfico, Jansen. Preciso construir o gráfico dessa função aqui com toda a calma, mas ele é um pouco complicadinho aqui, né? E tem um mosquito voando aqui em cima do estúdio. Jansen, tem um mosquito aqui, Jansen. Peguei. Galera, é assim mesmo, não corta não, vamos embora. Vamos que vamos aqui. Então, vamos dar uma limpada nessa tela que agora a gente vai precisar, gente. A gente vai precisar de espaço aqui, porque o negócio vai ficar tenso. Vamos dar uma recapitulada. Meu Deus. Vamos dar uma recapitulada rápida aqui em algumas identidades trigonométricas que são fundamentais para a gente. Toda calma, né? Vou relembrar o que a gente precisa para essa questão, tá? Beleza? Primeiro a gente vê que aparece lá um tal de secante, cossecante. O que é secante mesmo, professor? Secante é o inverso do nosso cosseno. É 1 sobre o cosseno. Isso é chamado de secante. E a cossecante é o inverso do seno, galera. É 1 sobre o seno. Então, isso aqui é muito importante que você saiba, né? Que vira e mexe nesses concursos militares, aparece lá secante, cossecante, cotangente. Cotangente é o inverso da tangente, né? Tem essa também que eu nem coloquei aqui, que a gente não vai usar. Mas existem outras identidades trigonométricas que são importantes. Uma delas é aquela fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente não vai usar ela aqui. Eu vou usar uma aqui que não sei se você se lembra, mas se não lembra você vai olhar agora. Não vou demonstrar, mas diz o seguinte. Cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x é igual ao cosseno de 2x. Galera, não é aquela seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 não, tá? É diferente, é o cosseno aqui, o seno ao quadrado aqui, né? Faltou um xzinho aqui, tá, Jansen? Não tem problema nenhum. É seno ao quadrado de x, só que é uma diferença, tá vendo? Isso é igual ao cosseno de 2x, ok? Show? Vamos trabalhar com essas informações aqui. Então, a nossa questão pede isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a cossecante de x, vou colocar 1 sobre seno de x, vou tirar a secante e vou colocar 1 sobre cosseno. Ok? Só para dar uma misturada naquilo ali, porque está muito chato de fazer o gráfico daquele jeito ali. Então, eu vou ter que f de x é igual a quanto? Vou repetir aqui o seno de x. O que é cossecante mesmo? 1 sobre o seno de x. Então, vou colocar aqui 1 sobre o seno de x menos quem? O cosseno eu vou repetir aqui em cima. E a secante? Secante é 1 sobre o cosseno. Então, está aqui 1 sobre o cosseno. Veja que ficou interessante que nessa fração aqui, quando eu repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar seno de x vezes seno de x, que vai dar seno ao quadrado de x. Não é seno de x ao quadrado não, hein? É seno ao quadrado de x. Então, eu vou ter aqui, ó, f de x igual a seno ao quadrado de x menos quem? Inverteu aqui a segunda, cosseno de x vezes cosseno de x? Cosseno ao quadrado de x. Beleza? Então, tá aqui. Seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Professor, essa identidade aqui é aquela ali? Aqui está cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual ao cosseno de 2x. Os sinais estão trocados, percebeu? Ó, o cosseno ao quadrado de x é positivo, aqui está negativo. E o seno ao quadrado de x é negativo e aqui está positivo.
Então eu não posso dizer que é o cosseno de 2x. É o cosseno de 2x com sinal trocado, isto é menos o cosseno de 2x. Então eu vou ter que f de x igual a menos quem? O cosseno de 2x, tá? Então é essa identidade aqui com sinal trocadinho. Show! Entendeu isso? Belezinha, né? Então o que eu preciso? Eu vou construir o meu gráfico agora rapidamente, vou te dar a dica para construir esse gráfico de maneira rapidinho, porque a gente percebe que aquilo ali é uma função circular, né? É uma função transcendental, uma função circular. Ela tem um ciclo de funcionamento. Então eu não preciso calcular a imagem de muitos elementos. Eu calculo, escolho 3 elementos ali já meio que aqueles 3 que eu sempre escolho, e aí eu vejo onde o ciclo se completa da minha função, e aí eu só reproduzo aquilo ali, ok? Só dou uma expansãozinha. Então vou construir uma tabelinha aqui, onde aqui eu vou colocar o x, aqui o menos cosseno de 2x, que é exatamente o que diz aqui a nossa função, a fórmula, né? Para transformar um elemento do domínio na sua respectiva imagem. E aqui eu vou colocar o y para a gente marcá-lo no gráfico. Vou colocar só 3 valores que são os que a gente, em geral, coloca aqui, que são o π sobre 2 e o 0, né? O π que é o 180 graus, o 90 graus, e o 0 a gente vê como é que isso funciona ali no círculo trigonométrico, e aí a gente marca e corre para o abraço. Então eu vou substituir esses 3 valores de x aqui na minha fórmula. Então, ó, quando eu substituir o x por π, vai ficar menos o cosseno de 2 vezes quem? Quem é o x? Π. Então, de 2π. Show! Gente, quem é o cosseno de 2π? Olha aqui para o círculo trigonométrico. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico, tá vendo? Tá dando para enxergar aí, Jansen, esse círculo? Acho que tá, né? Bom, 0, isso, dá um zoom aí. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e isso aqui fica girando eternamente e tal. Vamos lá, o cosseno de 2π, o 2π é o próprio 0, tá vendo? O cosseno é o próprio raio do círculo trigonométrico, que vale 1. Então quer dizer que o cosseno de 2π vale 1. Só que aqui o sinal está trocado, então vai ser menos 1 aqui, filhão. Vamos agora substituir aqui por π sobre 2. Vai dar menos o cosseno de 2 vezes o x. O dobro de π sobre 2. Vai cortar o 2 com 2, vai dar π, né? Então vai dar menos cosseno de π. Vamos lá. Quem é o cosseno de π? O π está aqui. O cosseno de π vale menos 1, galera. É o raio, né? Daqui para lá a gente considera negativo. Cosseno de π vale menos 1. Só que aqui é menos o cosseno de π. Então vai ser menos 1, que vai dar mais 1. Vamos para o 0 agora. Eu vou ter, aplicando nessa mesma fórmula, menos 2 vezes o cosseno de 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar o próprio 0. Cosseno de 0 também dá 1. Só que aqui o sinal está trocado, e então aqui vai para menos 1. E o meu ciclo começa a se repetir. Show de bola. Vamos tirar isso aqui, chegar para cá e construir o nosso gráfico bonitão aqui agora. Bora lá? Bom, o meu ponto 0, ele está bem aqui no meio, né? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto aqui que eu tenho é o seguinte, né? Em X eu coloco π, né? Em Y eu coloco menos 1. Vamos colocar aqui esses valores já aqui, ó. O π sobre 2 e o 0. O 0 já está aqui. Aqui eu tenho o π sobre 2 e aqui eu tenho o π. Coloquei aqui mais ou menos a mesma distância, né? Bom, o π, no valor de x aqui, ele está se associando com menos 1. O menos 1 está aqui embaixo, então o π com menos 1 eu vou ter um ponto aqui, filhão. Bem aqui. Então o primeiro pontinho que eu vou colocar, tá? Π e menos 1. O segundo vai ser o π sobre 2, que é esse cara aqui, com mais 1. O mais 1 está aqui em cima. O π sobre 2 com mais 1 vai me dar esse ponto aqui. Então já vejo que a minha curva vai fazer isso aqui, ó. Né? Beleza. Vamos colocar vai fazer mais como, um Alexandre? Oi? Vai fazer como? Vai fazer isso virar meme não, né, Jansen? Eu acho que já virou. Vamos lá. Quando o meu x vale 0, o meu y aqui vai valer 1, então eu vou ter um pontinho aqui no menos 1, né, exatamente aqui embaixo. Então aqui, ó, eu vou ter essa curvinha aqui, galera. Interessante que eu já tenho um ciclo completo aqui, né, dessa onda. Essa onda vai começar a se repetir aqui, né, e tal. Eu vou até reproduzir ela lá para o outro lado. Eu vou fazendo esse ciclo aqui. Teoricamente, ele vai infinitamente para lá, infinitamente para cá. Então tá aqui, gente. Esse é o gráfico da nossa função. Agora a gente vai analisar cada uma das opções ali e marcar qual é a nossa opção correta. Na letra alfa, ele fala assim, ó, o conjunto imagem de f é intervalo de menos 2 até 2 abertos nas duas extremidades. Galera, o que é o conjunto imagem quando eu estou observando um gráfico? É a projeção do meu gráfico sobre o eixo Y.
Se eu tivesse achatando esse gráfico aqui no eixo Y, ele ia ficar onde? Aqui, ó, do menos 1 até o mais 1. Esse é o meu conjunto imagem. E ele fala aqui que é do menos 2 até o 2, não incluindo as extremidades. Isso está errado demais, Jansen. Não rola. Vamos analisar a letra bravo. Ele diz que a minha função é decrescente se x estiver no intervalo de 0 a π sobre 2. Aqui é o x. De 0 a π sobre 2, esse intervalo aqui, galera. Ó, daqui até aqui. De 0 a π sobre 2. Veja que nesse intervalo, a minha função ela é crescente, filho. E não decrescente. Então, tá errado. Que pena. Você errou. Letra Charlie diz assim: o domínio da minha função é x pertence a R, tal que x é diferente de kπ, sendo k pertencente aos números inteiros. Ele está me dizendo aqui o seguinte, que o domínio da função, o que é o domínio? É a projeção do meu gráfico sobre o eixo x. Se eu pegar esse gráfico e projetá-lo no eixo x, a gente sabe que ele vai infinitamente para cá, infinitamente para lá. Ele, teoricamente, daria todo o eixo real, né? Ele está dizendo assim, vão ser todos os números reais, tirando os múltiplos de π. Né? Quando ele fala kπ sendo k um número inteiro, ele está falando tirando os múltiplos de π. Isto é, eu tiraria o π, o menos π, o 0, né? O π, o 2π, o 4π e assim por diante. Tá vendo? Veja que eu não tiro, eles pertencem ao domínio da minha função. O menos π, ó, a bolinha está pintada nele, amigo. Então eu não tenho que ser diferente, tem que incluir. Se ele falasse aqui que o meu domínio são todos os números reais, estaria correto. Né? Mas ele excluiu aqui os múltiplos de π. Beleza? Tá errado demais. Então já sabe que o gabarito vai ter que ceder, mas vamos dar uma olhada aqui com calma. Na letra D, ok? Ele diz aqui que o período da minha função é π. O que é período? É quando eu tenho um ciclo completinho, né? Quando ele começa e termina no mesmo ponto. Será que o período da minha função realmente é π? Né? Vamos considerar, por exemplo, isso aqui. Nesse intervalo, veja que a minha função ela faz um ciclo completo, né? Ela começa aqui da parte de baixo, sobe e volta exatamente para o mesmo ponto, para o ponto equivalente aqui. Aqui eu tenho um ciclo completo, aqui eu tenho o período da minha função, que realmente é π. Ok? Então, realmente, aí sim, Jansen, agora eu posso marcar o nosso gabarito na letra delta. Então é isso, galera. Finalizamos aqui mais uma questãozinha. Essa questãozinha, inclusive, está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram do Jansen. Como é que é o nome do teu Instagram, hein, Jansen? @Jansen Fonseca. Tá todo mundo vendo aqui no Instagram. Fonseca. Galera, assiste lá aí, ó. A galera tá assistindo ao vivo do ao vivo. Show de bola. Quer ver os bastidores de como foi gravado esse vídeo aqui? É só ir lá no meu Instagram. Show de bola, galera. Então adiciona o Jansen lá, que ó, só conteúdo legal lá. Beleza? O grande jornalista, agora já se formando em comunicação social, né, Jansen? Isso. Jornalismo. Jornalismo. Show de bola, Jansen. Tá de parabéns. Valeu, galera! Beijão e até a próxima.